Hoje eu falo com você sobre desprezo em meio à adoração. Today I speak to you about despising in the midst of worship. É engraçado porque a primeira mensagem dessa série, It's funny because the first message in this series, eu pensei que seria essa. I thought it was going to be this one. Eu estava indo para Deerfield para dar aula no nosso I seminário was teológico. going to Deerfield to give a class in our theological seminar. E eu abri em 1 Crônicas, capítulo de número 15. And I opened 1 Chronicles chapter 15. E eu lembro que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. And I felt the Holy Spirit minister in my E eu heart. estava no meio do avião lá. I was in the middle of the Eu airplane. olhei para a janela. I looked at the Eu window. amo sentar na janela do I avião. love to sit in the window Yeah. of the airplane. Mais alguém? Yes. Anyone else? Eu amo sentar na janela do avião e eu comecei a ver o céu assim. I started to see the heavens. E o céu da Flórida é muito bonito também, And, gente. you know, the heaven of Florida is beautiful. É different. It's different. É quente. It's hot. Yeah, you got it. Mas eu lembro que eu estava indo e estava passando o horário de verão já. It was summertime. Mas era aproximadamente 5:30, 6 horas da tarde. It's about 5:30, 6 p.m. E eu olhei para o céu e estava um laranjado lindo. And I assim. saw the sky and it was orange and it was E eu beautiful. estava lendo o texto de 1 Crônicas, capítulo de número 15. And I was reading 1 Chronicles chapter 15. E eu já li esse texto algumas vezes. And I read this text a few E eu times. estava orando, Deus, o que o Senhor quer para esses And I super was seeds? praying, Lord, what do you want for this super E o seeds? Senhor me levou a esse texto. And the Lord took me to this Mas antes da text. gente falar dos super seeds, But before we speak about ou super melhor, antes de seeds, falar da mensagem, before speaking about the vamos falar dos message, super seeds. we're going to speak about super Porque seeds. na última semana eu esqueci de falar isso. Because last week I forgot to mention Se it. você está vendo pela primeira vez, If you're coming for the first time, eu te convido, vem semana que vem. I invite you, come next week. Semana que vem nós vamos viver algo sobrenatural nessa Next igreja. week we're going to live something supernatural in this church. Semana que vem você vai ver literalmente o que nós vivemos em Atos capítulo de número 2. Next week you're going to see exactly what we lived in Acts chapter 2. Onde a igreja se movia em Where generosidade. the church moved in generosity. E o que é o Super Seeds? And what is super seeds? Durante essas últimas 2 semanas, In the next 2 weeks, e com essa semana também, including this week, ou seja, 3 semanas, 3 weeks, já, nós oramos pedindo a Deus we pray asking God direcionamento direction para qual semente to which e seed para qual pessoa and for which nós person deveríamos liberar. we should give, E começando pela minha casa. starting with my E house. eu falei isso para você, já tem 3 anos que nós estamos vivendo Super I Seeds. already told you this. It's been 3 years we're E celebrating nós já super vimos seeds. carros sendo semeados And na we vida de have seen irmãos. cars being given to others. Nós já vimos aluguel sendo We have pagos. seen rent being paid. Nós já vimos comida sendo levada We como have seen resposta. food being given as a response. Assim como nós também vimos palavras de direcionamento de propósito. And we have also seen words given in purpose, Como chamados ministeriais. like callings for ministry, Para pastoreio, for para pastoral, profético. for the prophetic. Enfim, o Super Seeds ele tem não apenas esse fundamento de lançar uma provisão, Super seeds, it's not just giving provision, mas principalmente lançar uma but palavra. it's to give a word. Porque a palavra de Deus diz Because the word of God says, que quando a palavra do Senhor é liberada, when the word of God is given, ela não volta it vazia. doesn't come back empty. Quando ela sai do trono de Deus, When it leaves the throne of ela God, cumpre o it propósito fulfills the purpose pelo qual ela foi liberada. for which it was given. Então nós precisamos entender So we need to que o understand Super Seeds é muito mais do que recursos. that we need to understand that super seeds is more than just resources. São sementes They're espirituais. spiritual seeds. E eu falei algumas semanas atrás, And I said a few weeks e eu vou ago, repetir. and I'm going to repeat it. Primeira coisa, First thing, e eu vou deixar isso more clear. and vou deixar isso mais claro. A semente não é para mim. The seed is not for me. Eu vou repetir isso mais uma vez. I'm going to repeat it one more A time. semente não é para o pastor Neto. The seed is not for Pastor Neto. A semente não é para a igreja. The seed is not for the church. A semente é para os irmãos. The seed is for everyone. Para a For igreja. the church. Então você precisa entender So you need to que nós não understand. estamos aqui pedindo seu dinheiro. We're not here asking for money. Eu não estou aqui para pedir seu We're dinheiro. not here asking for your money. Talvez você pode dizer, não, o pastor deve estar pedindo dinheiro para pagar o aluguel dele. Maybe the pastor is asking for money to pay his rent. Não, it's not about that. No, it's not about that. Ok? Você entendeu o que eu estou Do falando you aqui? understand what I'm saying? Não, talvez o pastor está pedindo para ser 13º. Or maybe É, that's a bonus. Maybe Yeah. the pastor's asking for a bonus. para levar a pastora Sara no dia 30 para o To- aniversário dela. To take Pastor Sam on the 30th for her birthday. It's not about that. It's not about that. Eu quero ensinar você I want to teach e you, dar a oportunidade give you the de opportunity você uma vez por todas for once in your life entender o que são sementes to understand what are seeds no reino de Deus. in the kingdom of heaven. Sempre vai ser sobre pessoas. It's always going to be about people. Então, mais uma vez, One more time. para deixar claro, To leave it very não é para clear. mim. It's not for me. Você entendeu isso? Do you understand?
Ah, não, mas o Senhor me deu uma palavra pro pastor. Oh, but the Lord gave me a word for the Ora pastor. mais 4 semanas, Pray 4 more né? weeks. Não tem problema. That's not a problem. Eu recebi uma semente do Super C semana passada. Oh, I received a seed last week. E eu falei pra pessoa, eu falei assim, cara, eram 3 semanas no mínimo pra você orar. And I said, you needed to pray at least 3 weeks Aí before sabe qual giving foi a it to me. resposta que ela me deu? You know what the response that she Eu gave me? estou orando há 82 dias. I'm praying for 82 days. Então, irmão, isso aqui não é emocional. This is not supposed to be emotional. It's not supposed to be emotional. Exactly. Não é pra ser emocional isso It's aqui. not to be emotional. É espiritual. It's spiritual. Porque realidades espirituais, Because spiritual realities, você não vive pelas suas emoções. you don't live through emotions. Vamos pregar agora. Let's preach now. 1 Crônicas, 1 Chronicles, capítulo de número 13. chapter 13. Nós vamos para o capítulo de número 15. Mas vamos começar pelo 13. We're going to go to 15, but let's start on the 13th. Eu amo essa passagem. I love this passage. Hoje eu falo com você, mais uma vez, desprezo em meio à adoração. Today I speak to you one more time about despising in the midst of worship. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: David consulted with all of his officials, including the generals and captains of his army. Se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviaremos uma mensagem a nossos irmãos em todo Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para se unirem a nós. Then he addressed the entire assembly of Israel as follows: If you approve, and if it is the will of the Lord our God, let us send the messages to all of Israelites throughout the land, including the priests and the Levites, and their towns and pasture lands. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. It is time to bring back the ark of our God, for we've neglected it during the reign of Saul. Toda a Assembleia concordou por isso, pareceu bom a todo o povo. The whole assembly agreed to this, for the people could see it was the right thing to do. Então Davi reuniu todos os israelitas desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Amate, para trazerem de Kiriat-Jearim a arca de Deus. So David summoned all of Israel from Sharar Brook of Egypt in the south of all the way to the town of Lebo-Hamath in the north to join in the bringing the ark from the Kirith Jearim. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriat-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Then David and all of Israel went to Baal of Judah, also called Kirith Jearim, to bring back the ark of God, which bears the name of the Lord God, who is enthroned between the cherubim. Eu amo essa parte que fala que o trono de Deus está entre os querubins. I love this part that says that the Lord is enthroned between the cherubim. A palavra fala que da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. They placed the ark of God on a new cart and brought it from Abinadab's house. Uzzah and Ahio were guiding the cart. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com vigor diante de Deus e ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. David and all of Israel were celebrating before God with all of their might, singing songs and playing all kinds of musical instruments, lyres, harps, tambourines, cymbals, and the trumpets. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. But when they arrived at the threshing floor of Nacon, the oxen stumbled, and Uzziah reached out with his hand to steady the ark. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Then the Lord's anger was aroused against Uzzah, and he struck him dead because he had laid his hand on the ark. So Uzzah died there in the presence of God. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Perez Uzá. David was angry because the Lord's anger had burst out against Uzzah. He named that place Perez Uzzah, which means to burst out against Uzzah, as it's still called today.
naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom de Gate. David was afraid of God, and he asked, "How can I ever bring the ark of God back into my care?" So David did not move the ark into the city of David. Instead, he took it to the house of Obed-edom of Gath. A arca ficou na casa por 3 meses, e o Senhor abençoou a sua família e tudo que ele possuía. The ark of God remained there in Obed-edom house for 3 months, and the Lord blessed the household of Obed-edom and everything he owned. Hoje eu falo com você sobre desprezo em meio à adoração. Today I speak to you about despising in midst of worship. Lembra que eu falei para você desde o primeiro dia, Remember when I told you since the first day, e eu estou trazendo esse entendimento, and I'm bringing this understanding again, que a palavra de Deus, that the word of God, ela é apta para ensino, it's apt for teaching de Gênesis a Apocalipse. from Genesis to Ou Revelation. seja, não tem como eu tentar entender a palavra de Deus There's no way of understanding the word of God recortando um pedaço just dela. cutting pieces. Eu preciso entender a sua totalidade, I need to understand its porque totality. do princípio ao fim ela traz princípios From the beginning to the end, it brings principles que são imutáveis. that are unchangeable. E da mesma maneira o Senhor também, do princípio ao fim, In the same manner, from the beginning to the o end, Senhor apresenta a sua mensagem através de simbolismos, the Lord also presents it through symbolism ou seja, imagens, or images, figuras, figurines, como pessoas como Moisés, like people like Moses, como Abraão, Abraham, Isaac, Isaac, Jacó, Jacob, Davi, David, ou seja, pessoas que mostravam people that showed de alguma maneira in a manner o reino de Deus, the kingdom of os God, princípios do reino, the principles of the heavens, Jesus Jesus, e o princípio do evangelho. and the principles of the Ou gospel. seja, do primeiro homem, Adão, From the first man, Adam, até Jesus, till Jesus, nós podemos ver we need to que see tudo aquilo que o Senhor faz everything that God has é nos done mostrar is to show us seu plano, His plan, seu reino, His sua kingdom, vontade, His will, através de pessoas through people e através de simbolismos. and through symbolism. Eu preciso falar isso para você, I need to explain this para to you deixar isso mais claro. to leave it more clear. Porque na semana passada, Because last week, melhor, na primeira semana, actually the first week, nós falamos sobre Jesus, we talked about Jesus, a melhor semente. the best seed. Nós falamos na segunda semana In the second week, sobre dízimos e ofertas. we talked about tithing and Mas offerings. para ser mais exato, But to be more exact, eu falei sobre princípios de we adoração. talked about principles of worship. E eu falei que no Antigo Testamento, And the Old e Testament, para ser bem exato, to be exact, quando Moisés estabelece a lei, when Moses was establishing the law, existiam 5 maneiras de there were ofertar. 5 ways of Eu não offering. sei se você lembra disso na I don't semana know if you passada, remember this from last week. mas 5 maneiras. 5 ways. You remember that? I do. Ok. Então, holocausto, It was burnt offering, cereais, grain offering, comunhão, fellowship, pecado, sin offering, culpa. and guilt offering. 2 sendo obrigatórias 2 being an obligation, e 3 sendo and voluntárias. 3 being voluntary. Eu trouxe de maneira clara na semana I brought passada that in a very clear way last week. que aquilo que era obrigação That was an obligation foi pago na cruz. was paid on the cross. Vou falar mais uma vez. I'm going to say it one more Aquilo time. que era obrigação, That was an obligation que animais pagavam por isso, that animals paid for mas that, isso era insuficiente. but it was insufficient. Culpa e pecado Guilt and sin foram colocados em Jesus. was put on Jesus. E por causa disso, And because of nós that, fomos libertos. we were freed. Nos sobra então o quê? So what is left? Ofertas voluntárias. Offerings that are voluntary. Eu não vou pregar a mesma coisa que eu preguei na semana I'm not passada. going to preach the same thing I preached Então, last se eu week. fosse você, If I were you, eu ia no canal da Lagoa em Nova I York would go on our YouTube e channel assistiria as 2 and últimas watch mensagens. the last 2 messages. Mas eu preciso dar esse background But para I você, need to give you this background so para you can você understand. poder entender o que eu vou falar aqui agora. So you can understand what I'm going Porque to say essa now. arca fazia parte Because this ark was part daquilo que era usado como adoração. that was used as worship. E o que era a arca de Deus? And what was the ark of God? Cara, a arca de Deus era sensacional. The ark of God was sensational. Porque a arca de Deus representava a presença de Deus. Because the ark of God represented the presence of Ela God. não era só um objeto. It wasn't just an object. E aqui que a gente precisa And entender. this is what we need to understand. Porque muitas vezes nós não entendemos a presença de Deus. Because many times we don't understand the presence of Por isso que nós God. tratamos a presença de Deus como nós tratamos. That's why we treat the presence of God the way we treat it. E agora não tem amém. And now there's no amen. Se nós não entendemos o que é a presença de Deus, If we don't understand what the presence of God is, se nós não entendemos quem é o próprio Deus, if we don't understand who God is, nós não sabemos como tratar isso. we don't know how to treat that.
E embora Davi tivesse um conhecimento de Deus, And even though David had an understanding of God, embora Davi escrevesse, even though David o wrote, Senhor é o meu pastor, God is my e shepherd, de nada eu terei and falta. I shall not Ele me want. faz repousar em verdes He makes me lie down in green Leva-me a águas pastures. tranquilas. He takes me through tranquil waters. Ele guia-me pela vereda da He justiça. guides me Por through amor do seu justice nome. for the love of His name. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da Even though I morte, walk through the eu não valley of the temerei shadow mal of death, I algum, will porque eu not sei, fear anything, o because I Senhor know está comigo. God is with A me. sua vara e o seu cajado me consolam. O Senhor prepara uma mesa na presença dos meus The inimigos. Lord prepares the table amidst of my E unge minha enemies, cabeça com and He óleo. anoints my head Embora with Davi oil. conhecesse Even though David understood parte part de Deus, of God, provavelmente ele não conhecia a totalidade he de Deus. probably didn't understand the totality of Assim como God. nós ainda não conhecemos Just a like we totalidade. don't understand the É por isso totality que of God. Paulo ora à igreja de That's Gálatas why Paul prays to the e church of também à Galatia igreja de Éfeso and the church of Ephesus para dizer: Senhor, to say, Lord, eu oro ao Senhor I pray to you, que dê Lord, pleno that you conhecimento give us de quem understanding o Senhor é, of who you para que are, eles possam so they entender can understand a altura, how high you are, profundidade, how deep you are, quão poderoso how o Senhor powerful you are. é. E a gente vê isso através de Moisés, And we also see that through através de Moses, Davi, through David, através de Paulo. through Paul. Mas a gente está falando sobre Davi. But now we're talking about Então volta David. para a história. So let's go back to the story. Davi, ele sente um desejo no seu coração. David feels a desire in his heart. E é engraçado porque nesse texto que a gente acabou de ler, And it's funny because in the text that we just a read, gente não ia ler 1 Crônicas capítulo de we número were 13. not going to read chapter It's not 13. supposed to be da gente ler. Yeah, it's not in the plan. Exatamente. Não era do plano, né? Exato. A gente iria ler, a gente vai ler 1 Crônicas capítulo de We número were going 15. to read Yeah. 1 Chronicles chapter Mas 15. existe algo que vem antes de But 15. there's something that happened E before. nessa parte é assim cronológico. And this part is chronological. No capítulo número 13, In chapter 13, Davi fala, eu sinto que a gente precisa trazer a arca de Deus. David says, I feel like we need to bring the ark of God back. Porque por muitos anos, For many years, e no reinado de Saul, and Saul's reign, presta atenção nisso. pay attention to this. No reinado de Saul, In Saul's reign, nós desprezamos essa we presença. despise that presence. Está na hora da gente trazer It's time for us to bring it back. a arca de volta. It's time to bring the Em ark outras back. palavras, In other words, Está na hora da gente trazer it's time to a presença de Deus it's time to bring God's presence back para dentro da nossa casa. inside our house. Tem alguém comigo nessa manhã? Is anyone with me this morning? Davi, ele sente esse desejo. David feels this desire. E ele vai falar com todos os seus generais, He's going to speak to all his os seus generals, comandantes, his commanders, com a Assembleia de Israel. to the entire assembly of E Israel, todos têm esse mesmo and entendimento. all of them have the same Nós understanding. precisamos trazer We must bring a back presença de the Deus presence of de God volta para casa. back home. Então Davi tem a brilhante ideia. So David has this brilliant idea. Vamos trazer a presença de Deus. Let's bring the presence of God. Manda construir um carroção novo. He makes a cart, Yeah. E é um... Pô, imagina, não devia ser qualquer cart. and it must have not been just any cart. Porque Davi, ele era assim, humble. David was humble. Ele era humilde. He was Mas humble. tinha coisa que Davi, você via que ele era, né? But there were things that David was not so humble. Yeah, exactly. E aí você vê que ele mandou construir um carroção. And you see he made a cart, a E eu fico beautiful imaginando que carriage. provavelmente não seria aqueles carroção simples. And I imagine it wasn't a simple carriage. Só para você poder entender mais ou menos. Just so you could understand. Davi tinha noção, pelo menos, do peso da arca. David had a notion of how much it weighed. Eram pedaços de madeira It was pieces of wood que foram revestidos de ouro. that were bathed in gold. Para ser carregada essa arca, To carry the era ark, necessário aproximadamente de 4 a 6 pessoas, you needed about 4 to 6 people levando a arca nos ombros. taking them on their Ou shoulder. seja, aproximadamente, So approximately, essa arca pesava the ark probably meia weighed tonelada, 500 half quilos. a ton. Ou seja, não era algo simples. It wasn't something simple. Então ele sabia que qualquer carrocinha não ia So levar. he knew it wasn't just any carriage. Resumindo, In que summary, a gente precisa entrar em 1 Crônicas because we need 15 to get into 1 e Chronicles continuar a 15 mensagem, que ela é grande, você and sabe continue disso. the message because it's long. Eles pegam a arca, They take the ark. melhor, ele convoca o Israel, Better yet, he calls on Israel. ele convoca os sacerdotes, He calls the priests. ele prepara tudo. He prepares E everything. ele pega a arca, He takes the ark, ele não, mas os sacerdotes, not him, but the priests, e colocam em cima do and carroção. put it on top of the E cart. agora vamos levar para a Now arca. let's take it. E eles vão celebrando, And they e celebrate dançando. and dancing. Yeah, dancing. Yes, Yeah, you dancing. got it. E dançando e celebrando. And celebrating. Ao som de tamborins, ao som de liras. And lyres and tambourines. E de repente, And suddenly, os bois tropeçam. the ox stumbles.
E para que a arca não caia no chão, And so the ark wouldn't a palavra fall. fala que Uzá coloca a mão. The word says Uzzah touches the ark, segura holds the a ark, arca. and tries to hold the ark. E quando isso acontece, And when that a ira de Deus happens, desce sobre the Uzá. anger of God is burst on him. E você pode perguntar assim, mas por quê? And you should ask maybe why. Parece ser legítimo, It seems legitimate. parece ter zelo, It seems that he has zeal, mas não é o que Deus pediu. but it's not what God asked. Mais uma vez, One more time. parece ser legítimo, It seems to be legitimate. parece ter zelo, It seems that he has zeal, mas não é o que Deus pediu. but it's not what God asked. A coisa certa, The right thing to do do, jeito errado, the wrong way, é a coisa errada. it's still the wrong thing. A coisa certa, The right thing do jeito errado, in the wrong é a manner, coisa errada. it's the wrong thing. Não foi assim que Deus mandou carregar. That's not how God asked to carry the ark. E na maioria das vezes, And in most of the vamos time, trazer para nossa realidade let's agora. bring it to our Nós reality now. queremos fazer as coisas de Deus We want to do God's things do nosso jeito, in our way, sem perguntar without como asking Deus deseja. how God desires A coisa it. certa, The right do thing jeito errado, in the wrong é a manner, coisa errada. it's still the wrong thing. Tem alguém comigo ainda? Anyone here with me Hoje eu still? falo com você, desprezo em minha adoração. Today I talked to you about Isso despising tem in a midst ver of com o que a worship. gente vai pregar hoje. And what does that have to do with what we're going to Eu não preach here tenho today? como não falar disso antes da gente entrar I no have texto. no way of not going through this before explaining Resumindo, it to you. Davi tem medo da presença de So Deus. David fears the presence Ele of fala, God. como é que eu vou poder carregar a He arca de said, Deus? how am I going to carry the ark of God? Faz o seguinte, deixa a arca de He Deus says, you aí. know what, just leave it. Ele acha a casa de Obed-edom So he finds Obed-Edom's e house deixa a arca lá. and he leaves the ark there. Mas a gente precisa entender But we must understand que o problema não é a presença de that the Deus. problem is not the presence of God. Porque durante o tempo que ela fica na casa de Because Obed-edom, during the time that he's at Edom's house, a palavra fala que a sua família e tudo que ele possuía o Senhor it abençoou. said that his house and all of his household was blessed. Então deixa eu deixar algo mais claro para mim e para So você. let me leave something very clear for you and for me. O problema nunca vai ser a presença The de problem Deus. is never going to be the presence of God. O problema nunca vai ser a presença de Deus. The problem is never going to be the presence of O God. problema é o que nós fazemos com a presença The de problem Deus. is what we do with the É como presence nós of God. tratamos a presença de Deus. How we treat the presence of God. Isso é adoração. That is worship. Agora, vamos para 1 Crônicas, capítulo de Now número let's 15. go to 1 Chronicles chapter Porque eu vou 15. passar o 14 rapidinho. I'm going to go through 14 really Parece que quickly. Davi esquece o que ele pensou. It's like David forgot what he Ele volta thought. para a guerra. He goes back to E o war, Senhor continua abençoando ele and na the guerra. Lord is still blessing him during the war. Mas no capítulo de número 15, But in chapter 15, depois que Davi tinha construído casas para si, não é? Tá vendo como ele era tão humilde assim? Casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. David now built several buildings, so he was not so humble. For himself, in the city of David, he also prepared a place for the ark of God to set up a special tent for it. É engraçado porque no capítulo de número 13, It's funny because in chapter 13, a palavra não fala que Davi tinha preparado um lugar para Deus. it didn't say that David prepared a place for Então God. acho que Davi começou a entender, So David started to understand para que a presença de Deus that for the presence of God esteja no nosso to meio, be in our midst, é necessário que eu it prepare is necessary that we o prepare ambiente the para atmosphere que ele tenha that liberdade he no has nosso meio. freedom in our midst. É preciso preparar um lugar. We must prepare a place. É preciso um lugar We need a place para ele habitar. for him to Porque a live. gente acabou de ver que o seu trono Because we just saw that his está no throne, meio dos querubins, it's in between both cherubim. assentados na arca. He's enthroned. Ele está entronizado. He is enthroned. Assim como a palavra também diz Just like the word que says o Senhor é that the entronizado. Lord is Ou seja, enthroned. o trono de Deus The throne of é God estabelecido is no established meio do louvor do in the seu midst povo. of the worship of his people. Faz sentido o que eu estou falando? Does it make sense what I'm saying? Ele é entronizado. He is enthroned. Em outras palavras, In other words, nós estamos dizendo, Senhor, we are saying, Lord, esse é o seu trono. this is your throne. Seja entronizado. Be enthroned. Isso é adoração. That is worship. Quero muito que o Espírito Santo me ajude a fazer você entender essa I mensagem. really want the Holy Spirit to help you understand this message. Depois que Davi tinha construído casas After para David si, has built houses and buildings for himself, a palavra diz que ele preparou um lugar para a arca de Deus. the word says that he prepared Então a place for Davi the ark. disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus. Verso de número 1 ainda.
Não, 2, sorry. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu, e para ficarem para sempre a seu serviço. Then he commanded, no one except the Levites may carry the ark of God. The Lord has chosen them to carry the ark of the Lord and serve him forever. Eu acho que agora Davi aprendeu a lição. I think now David learned his lesson. Sabe qual que é o problema? You know what the problem is? Às vezes nós queremos, Sometimes we want, ou às vezes nós or achamos, sometimes we think que tudo aquilo que Deus está colocando para nós como that visão agora, everything that God is giving us as a o vision for Senhor now, nunca deu uma visão parecida antes. that God never gave a vision similar before. Posso pregar? Can I preach? Muitas vezes a gente acha que a visão que Deus está dando agora, Many times we think that the vision that God is giving us Ele não now, deu essa visão antes. He didn't give before. O mandamento não mudou. The commandments didn't change. A maneira de tratar a presença não mudou. The manner or the way to treat the presence didn't Por change. que a gente acha Why do we que think, pelo simples fato for the simple de nós fact, agora estamos fazendo algo para for Deus, us now doing something for a gente acha God, que pode mudar princípios que já why foram do we think we can estabelecidos? change principles that were already established? Em outras palavras, In other words, o Senhor espera the Lord que eu e expects você that me and you, possamos tratar a presença de that Deus we can treat the presence of como Ele já God estabeleceu like antes. He already established before. Aí a gente talvez escuta: So sometimes we listen pastor, eu and acho que a hear, gente não devia orar tanto, oh, Pastor, maybe we shouldn't pray so much. fazer tanto jejum, Oh, so much fasting. buscar tanta presença de Deus. Looking so much for the Então presence eu of vou te dar God. alguns princípios que o próprio Jesus So estabeleceu. I'm going to give you some principles that Jesus Quando Jesus é established. questionado acerca do jejum, When Jesus is asked about quando fasting, Jesus é questionado acerca da oração, when he's asked about praying, a palavra é muito clara dizer para the nós: word is very clear o in que telling Jesus us estava fazendo what Jesus was é se doing colocando num lugar was putting himself in de a place rendição a of Deus, surrender para to dizer: Senhor, God, tudo que eu tenho to pertence ao say, Senhor, Lord, everything that I have eu só belongs to faço a sua you. I vontade, just do your will porque o meu alimento because my nutrients é fazer a is vontade do to meu Pai. do the will Eu of não vou God. fazer a minha I'm vontade, not going to do my eu vou fazer o que will. o Pai deseja. I'm going to do what God desires. A palavra deixa muito claro The word leaves it very que quando os clear discípulos tentam expulsar os demônios, that when the disciples tried to cast eles out não demons, conseguem. they couldn't. E Jesus diz: And Jesus says, existem realidades que there serão are vividas realities that are going to be lived com jejum e oração. with fasting and Então, prayer. I don't know you. I don't know you. Eu não sei você. I don't know you. I- Mas eu quero estar pronto, But I want to be ready em tempo e fora de tempo, in time and out of time para curar os enfermos, to heal the sick, expulsar os demônios cast out e demons, pregar o reino dos and céus. to pray the gospel. Eu não vou dizer assim: peraí, demônio, eu vou fazer um jejum rapidinho e já volto. I'm not going to say, hold on, demon. I'm just going to fast. I'll be right back. Então, I need to be ready. I need to be Eu ready. preciso estar pronto. A maneira que o Senhor nos chama para tratar a sua presença The manner in way God calls us to treat the presence não mudou. has not changed. Mas hoje eu falo com você sobre desprezo em meio à adoração. But today I speak to you about despising in the midst of worship. Quem está comigo, diga amém. Who is with me? Say amen. 1 Crônicas 15. 1 Chronicles 15. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu, para ficarem sempre a serviço do Senhor. Verse 2. Then he commanded, no one except the Levites may carry the ark of God. The Lord has chosen them to carry the ark of the Lord and serve him forever. E agora começa algo interessante. And now something interesting starts. Verso 3. Verse 3. Davi reuniu todo Israel, de novo. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar onde ele havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão e os levitas. Then David summoned all of Israel to Jerusalem to bring the ark of the Lord to the place he had prepared for it. Vou poupar você desses nomes, mas só o número: 120, 220, 130, 200, 80 e 112. I'm going to relieve you of these names, but it's 120, 220, 130, 280, and 112. E aqui começa algo And interessantíssimo, now something interesting starts here que me pega demais. that messes Impacta. with me. Yeah. It impacts me. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab. E lhes disse, verso número 12: vocês são chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Then David summoned all the priests, Zadok and Abinathar, and the Levites leader, Uriel, Ashal, Joel, Shemaiah, Eliel, Amminadab.
He said to them, "You are the leaders of the Levite families. You must purify yourselves and all your fellow Levites so you can bring the ark of the Lord, the God of Israel, to the place I have prepared for it." Em outras palavras, In other words, da primeira vez, from the first a time, palavra não deixa claro the word does not leave it que very Davi clear pede algo deles. that David asks something Se of them consagrem. to purify yourselves. Se consagrem. Purify. Nós precisamos We entender must understand que a adoração that worship pede de nós asks of us algumas coisas. a few things. Uma delas One of é them consagração. is to purify ourselves. Ele fala: consagrem-se para trazer a arca do Senhor. He says, purify yourselves so you can bring the ark of God. Verso de número 13. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca da primeira vez. Olha como Davi sabia o que aconteceu. A ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Because you Levites did not carry the ark the first time. He understood where he went wrong. The anger of the Lord our God burst out against us. We failed to ask God how to move it Em outras properly. palavras, In other words, tratar a presença de Deus to treat the presence of God, sem saber como Deus quer ser tratado. to know how God wants to be treated. Eu preciso te lembrar de uma palavra I need to remind you of a que eu word falei nas últimas 3, 4 semanas. that I said in the last 3 or 4 weeks. Servant. To serve, servant, O servo. the servant. Nós somos servos. We are servants of the Lord. Nós estamos aqui para fazer a sua vontade. We are here to do His will. Verso de número 14. Verse 14. E agora eu prometo que eu estou acabando. And now I promise I'm ending. Eu prometo que eu não acabo nos próximos 10 minutos. But I do also promise that we're not finished in 10 minutes. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca de Deus. E os levitas carregaram a arca de Deus apoiando as varas sobre os seus ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. So the priests and the Levites purified themselves in order to bring the ark of the Lord, the God of Israel, to Jerusalem. Then the Levites carried the ark of God on their shoulders with its carrying poles, just as the Lord had instructed Davi Moses. também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem músicos que havia entre eles de cantar músicas, diga comigo, alegres. Alegres, alegres, quem está ali? Alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas, símbolos sonoros. David also ordered the Levites leaders to appoint a choir of Levites who were singers and musicians to sing joyful songs to the accompanying of the harps, lyres, and cymbals. So the Levites appointed the Herman son of Joel along with a fellow of Levites. A gente já entendeu mais ou menos como a presença do Senhor deveria ser tratada So we are understood sort of how e the presence como as of coisas God deveriam proceder. and how things should proceed. Então eu quero convidar você para a gente pular um pouquinho So para I frente. want to invite you to go a little further. Verso de número 23. Verse 23. Berequias e Eucana seriam porteiros e deveriam proteger a arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amassai, Zacarias, Benaia, Eliezer deveriam tocar as cornetas diante da arca do Senhor. Obed-edom e Jaías também deveriam ser porteiros e vigiar a arca. Berechi and Elkiah were chosen to guard the ark. Shebaniah, Josaphat, Nathanael, Amasi, Zachariah, Beniah, and Eleazar also, whom were priests, were chosen to blow the trumpets as they marched in front of the ark of God. Presta bem atenção no que você vai ler agora. Pay close attention to what we're reading Assim, now. com grande festa, Davi, as autoridades de Israel e os líderes dos batalhões de 1000 foram buscar a arca da aliança do Senhor que estava na casa de Obed-edom. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca do Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados. Davi vestia um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca. Os músicos, os Kenanias, o chefe dos músicos. Davi vestia também um colete sacerdotal de linho. Then David and the elders of Israel and the generals of the army went to the house of Obed-edom to bring the ark of the Lord's covenant up to Jerusalem with a great celebration. And because God was clearly helping the Levites as they carried the ark of the Lord's covenant, they sacrificed 7 bulls and 7 rams. David was dressed in a robe of fine linen, and as were all the Levites who carried the ark, and also the singers of Kenaniah, the choir leader. David was also wearing a priestly garment. A
A gente poderia falar muita coisa. We could say many things. Tem muitos detalhes There's a simbólicos lot aqui. of symbolic Mas details, a gente não vai fazer isso. but we're not going to go into Mas no verso that. de número 28 a palavra diz: But in verse 28, e the word todo says, Israel, all of Israel, todo Israel. all of Israel, Ou seja, não eram algumas pessoas. not just some people. Lembra que Davi tinha convocado todo mundo. Remember, he called on the whole assembly. Todo Israel All of Israel acompanhou a arca de Deus accompanied the ark of the God alegremente, joyfully. ao som de trombetas, cornetas, símbolos e ao toque de liras e harpas. The blowing of rams, horns, and trumpets. Verso de número 29. Verse 29. E aqui a gente começa a pregar. And here we start to preach. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E aconteceu que ao ver o rei Davi dançando e celebrando, ela o desprezou em seu coração. But as the ark of the Lord's covenant entered the city of David, Michal, the daughter of Saul, looked down from her window. When she saw King David skipping about and laughing with joy, she was filled with contempt for him. E agora a gente começa a pregar, Now we start to preach porque a mensagem é desprezo em minha adoração. because the word is despising in the midst Eu of worship. precisava te lembrar o que é adoração. I needed to remind you what Eu worship precisava te is. lembrar o que Davi fez. I needed to remind you what David E did. by the way, And o by que the não está way, em 1 Crônicas, And what's not on mas First você vai ler no Chronicles, livro de Samuel, but you'll read in the book of Samuel, a cada 6 passos, every 6 steps, eles paravam tudo, they would stop everything. sacrificavam um animal, They would sacrifice an como animal oferta a Deus. to an offering Não to foi God. só esses 7 e os outros 7. And it wasn't just these 7, Porque a gente precisa entender because we need to understand que a adoração a Deus that worship to God sempre vai nos custar algo. always is going to cost Esse é o us primeiro something. ponto da mensagem, se That's você não the está first anotando. message. That's the first point of this message. Toda adoração All worship nos custa algo. costs us E no caso de something. Davi, And in the case of David, custou o seu tempo, it cost him his time, seus recursos his e resources, seu esforço. and his effort. Seu tempo, His time, seus recursos his e resources, seu esforço. and his effort. É engraçado porque nós amamos adorar a Deus. It's so funny because we love to worship Ou God, nós achamos que or amamos we adorar a Deus. think we worship Mas God, nós não estamos dispostos a entregar nada. but we're not able to give him anything. We're not willing to give anything. Nós não queremos entregar We nada. don't want to give O que anything. você acha que é adoração? What do you think worship is? Não existe nada que você fale sobre adoração There's nothing that you can say about worship que não fale sobre entregar that algo. doesn't talk about giving you Tem something. custo. There is a cost, Ainda que custe o seu tempo. even if it costs your time. Ah, não, pastor, eu quero adorar a Deus. Oh no, Lord, I want to worship. Mas o meu tempo eu não quero entregar para ele. Oh, but my time is too precious. Eu quero adorar a Deus. I want to worship Mas os God. meus recursos eu não quero entregar. My resources I'm not Eu going to quero give. adorar a Deus. I want to worship Mas o God, meu esforço but my effort eu não quero entregar, não. I don't want to give. Deixa eu te lembrar o que aconteceu. Let me remind you what happened. Porque Kiriat Jearim, this place that ark it was. This place where the ark was, O lugar que a arca estava this place where the ark não era perto. was not close E by. lembra que eles não podiam mais agora ir de carroção. And remember, they're not going with the carriage Ou seja, anymore. todo mundo tinha que andar. Everyone had to walk. Então imagina que a gente teve que sair lá de Jerusalém So imagine we had to leave com Jerusalem todo o povo. with all the E eu people. não sei se você já tentou viajar com mais de 2 pessoas. I don't know if you ever tried to travel with more than 2 people. Alguém aqui já tentou? Yeah. Anyone? It's not easy. It's not an easy task. É difícil viajar com It's mais de 2 very pessoas. hard to travel Agora with viajar, more than imagina 2 viajar com people. aproximadamente 500 mil de Now pessoas. try to travel with 500,000 Não people. seria fácil, com It's certeza. not easy. Né? Então imagina que você está andando com todo So Israel. can you imagine walking with all Aí of tem gente Israel? andando para lá. And there's people Tem walking gente over there. reclamando. There's people É um complaining. esforço absurdo. There's an effort. Oh Deus, eu estou fazendo para te Oh, adorar mesmo. Lord, I'm doing it to worship you. Chegou lá Hallelujah. na casa de So Obed-Edom. now we get to E agora a gente Obed-Edom's não house. pode mais levar a arca no carroção. Now we can't take the ark in the Tem carriage. que levar nas costas. We need to take it on our Tem um shoulders. esforço. There's an Agora effort. imagina. Now A cada imagine 6 passos. every 6 steps. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. 6. Para todo mundo. Stop. Vamos sacrificar Deus. Let's sacrifice to God. Aleluia. Hallelujah. Louvado seja Deus. Glory to God. 2, 1, 2, 3, 3, 4, 6. 5, Para todo 6. mundo. Stop everyone. Vamos adorar a Deus. Let's worship God. Eu já tentei calcular. I tried to Porque eu calculate sou meio curioso. because I'm very Mas curious. nem o ChatGPT consegue calcular. Not even ChatGPT was able to calculate Quantos it. animais How foram many entregues? animals were given? Quanto sangue foi How derramado? much blood was Mas uma drawn? coisa é certa. But one thing is certain, Rastro de sangue that the drop of blood foi necessário was needed para trazer a presença de to Deus bring the presence of de volta God para o meio do povo. back to the midst of Israel.
Mais uma vez. One more time. Rastro de sangue A trail of blood foi necessário was necessary para trazer to bring a presença de the Deus presence of para o meio God do povo. in the midst of the people. Tem alguém que está entendendo o que eu estou Is pregando anyone aqui nessa manhã? understanding what I'm saying this morning? E nem vou falar que era por isso que Davi estava vestido como um sacerdote. I'm not even going to say that's why David was Com dressed as a colete priest sacerdotal. with a Quem priestly é Davi para garment. botar colete Who sacerdotal? is David to put a Mas priestly lembra garment que a on? palavra que o Senhor libera a Davi But it's the word that God gives to David. eu farei da sua descendência I will make of your uma descendants dinastia a e dynasty, descendente and seu one descendant estabelecerá o will trono establish the para throne sempre. forever. É claro que ele estava falando de Of Jesus, course, he was talking about mas Jesus, isso não but acontece that doesn't happen até Davi entregar until tudo. David gives everything. Deus só estabelece essa aliança para sempre. David, God establishes- covenant with David. Yeah, thank you. Em 1 Crônicas, capítulo de número 17. in 1 Chronicles chapter 17, Depois que isso já tinha acontecido. after this O happened, problema é que nós queremos receber coisas de the Deus. problem is we want to receive Sem things from entregar God nada pra without Ele. giving him anything. Eu honrarei o que me honra. I will honor who honor E me, desprezarei quem me and I will despreza. despise who A gente acabou despises de me. falar a We respeito just disso. said that. Nós queremos honra de Deus, We want God's honor, tratando a sua presença com desprezo. treating his presence with despise and contempt. É isso aí, poucos amém, poucos aleluia. That's it. A That's little- right, amen. Amen. Yeah. Very little amen, very Yeah. little hallelujahs. Aleluias. Mas a palavra fala que quando a arca entra na cidade, But the word says when the ark enters the city, Mical despreza Davi em seu coração. Michal despises David in her Lembra que eu heart. falei para você que o primeiro ponto é esse. Remember, the first point I said is this. Toda adoração nos vai custar alguma coisa. Every worship is going to cost Seja us seu something. tempo, seus It may be recursos, your seu time, esforço. your resources, or effort. Esse é o primeiro ponto. That's the first point. Segundo, Second point, quando a gente olha para essa verdade, when we look at this truth, a gente percebe que Mical não apenas rejeita Davi. we see that Michal not only rejects David, O que Mical de fato estava fazendo what Michal was actually doing era rejeitando a presença. was rejecting the presence. Mas sabe o que é engraçado? But you know what's funny? Porque o texto começa dizendo Because the text says que na casa de Saul ele já rejeitava a that presença há in the muito tempo. house of Saul, they already rejected the presence for a long time. Ela não estava rejeitando apenas a Davi. She wasn't only rejecting David. Ela estava rejeitando Davi e a presença She do was Senhor. rejecting David and God's Porque na casa de presence. Saul já não era importante a presença há Because muito in tempo. Saul's house, it wasn't important for a long E aqui time. a palavra nos traz uma verdade. And here the word brings us truth. Em ambientes de adoração, In atmospheres of worship, mesmo em ambientes de adoração, even in midst of atmospheres of worship, pode haver desprezo. there could be this contempt. Mesmo em ambientes propícios à adoração da presença de Deus, Even in perfect atmospheres that has the presence of ainda God, assim existem pessoas que vão there's rejeitar a still presença. people that will Por reject que the que você acha presence. que aqui na igreja, só porque a gente tem um ambiente legal, Why do you think that here in church, just because we have a good é atmosphere uma and palavra legal, talvez, nice word. I don't know, né? Uma banda que toca bem, a band that um plays pessoal well, que te recebe legal, people that receive you por que well, você acha que nesse ambiente propício à adoração, why do you think that in onde a this gente crê, a this gente ora, a gente jejua, environment por que that we você pray, acha that que we nesse fast, ambiente propício à adoração why do you think that in an environment like this, não vai ter desprezo? there won't be contempt? Eu estou falando que todo Israel. I'm saying all of Israel. Imagina quanta festa estava sendo Could you feita. imagine how the feast was? Você imagina quanta celebração, Can you quanta festa imagine o que o how Senhor much estava celebration fazendo. and joy of what God Cara, eu was fico doing? imaginando que festa absurda. I keep thinking how amazing Eu não sei this se você party já viu was. judeu fazendo festa. I don't know if you've ever seen the Jews celebrating, É, mas é uma festa but sempre. it's always a Yeah, celebration. It's a party. It's a party. É uma festa. É, eles não fazem qualquer festa. They don't do just any É uma festa. celebration. It's a real party. Mas no meio daquilo, But in the midst of a that, gente vê Mical rejeitando. we see Michal rejecting presença de the Deus. presence of God. Mas eu ouso dizer But I'm bold enough to que say não era apenas Mical que rejeitava a it presença de wasn't Deus. just Michal that rejected the Ela presence foi of God. mencionada no texto. She was mentioned in the Mas com text. certeza no meio de todo o povo, But in the midst of all the people, existiam pessoas que falavam assim, o que Davi está fazendo? there were probably people that said, "What is David doing? Nossa, o Davi está dançando Wow, David is no dancing meio do povo. in the middle of É um rei everyone. que fica no meio do povo. He's a king in the Que middle tipo of de rei everyone. é What esse? kind of king is this? Para que entregar tanto para Deus? Why give so much to God? Tantos animais. So many A gente podia animals. fazer tanto churrasco. We can do so many barbecues.
Pra que entregar tanto animal para Why Deus? give so much animals to God? A gente podia fazer tanto We churrasco. could have Aleluia. such an amazing barbecue. Não, é a lot. No, it's a lot. Porque mesmo que haja um ambiente de adoração, Even if there is an environment, atmosphere of worship, ainda assim existem pessoas que vão rejeitar a there's still presença. people that are going to reject the presence. Terceiro ponto e último, Third and last point, mas não é, a gente ainda não vai acabar a mensagem. but we're not yet finishing the Eu message. prometi que não ia acabar 10 minutos. I promised I wasn't going to finish in Aí 10 você botou minutes. até o relógio pra gente estar com. Yeah, you got it. Então, eu prometi que não ia acabar em 10 minutos. I promised we Mas were not going to esse finish in último 10 ponto nesse minutes. texto, But the last point in this text, de maneira muito simples, in a very simple way, quando nós entregamos uma adoração ao when Senhor we give worship to God extravagante, that is extravagant, é óbvio it's obvious, claro it's clear que vamos mostrar that we're going to show quem está rejeitando a who presença. is rejecting the presence. Davi estava dançando. David was E dancing, para Mical era ridículo. and for Michal that was ridiculous. Talvez coisa de criança. Maybe it was childish. Talvez coisas desnecessárias. Maybe unnecessary things. Acho que eu não adoraria Deus assim. I Não. wouldn't worship God like that. Não, No, não é necessário adorar. that's not necessary. Mas é exatamente isso que acontece. But that's exactly what E a palavra happens. fala que Davi pouco se importa com a And opinião de Mical. The word says that David does not mind Se her você pega em opinion. Samuel, ele fala assim: se você ficou escandalizado com o que eu estou fazendo, If you read Samuel, he says, if you are scandalized by what I'm então doing, se prepare porque eu vou fazer para esses so próximos prepare dias. what I'm going to do in the next few days. Porque quem adora de maneira Because extravagante who worships in an extravagant way evidencia que não adora. is an evidence of who does not worship. Mas talvez não adora por 3 motivos. Maybe they don't worship for 3 E aí a reasons. gente vai para outro texto e a gente termina a And mensagem. we're going to go to another text and we're going to finish the Primeiro, message. porque não First, sabe a importância da adoração. They don't understand the importance of worship. Segundo, Second, não sabe o que é adoração. they don't know what worship is. Terceiro, Third, não sabe quem está adorando. they don't know who they're worshiping. Não, mas você está falando isso de Davi. No, but you're saying that about Você está David. falando de Mical. You're talking about Michal. Ok. Marcos, Mark. Mark 14. quem está comigo ainda diga amém. Who's with me? Say amen. Hoje eu estou falando com você sobre desprezo em minha adoração. Today I'm speaking to you about despising in midst of worship. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermentos. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando, em meio de um flagrar Jesus em meio a algum erro e tentar matá-lo. It was now 2 days before Passover and the festival of unleavened bread. The leading priests and the teachers of the religious law were still looking for an opportunity to capture Jesus secretly and kill him. Mas diziam, durante a festa, não, para que não haja tumulto entre o povo. But not during the Passover celebration, they agreed, or the people may riot. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro feito de nardo puro. Meanwhile, Jesus was in Bethany at the house of Simon, a man who had previously had leprosy. While he was eating, a woman came in with a beautiful alabaster jar of expensive perfume and made from essence of nard. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. She broke open the jar and poured the perfume over his head. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: Some that were present at the table were indignant. para que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres? E ele repreendia severamente. Why waste such expensive perfume, they asked. It could have been sold for a year's wages and the money given to the poor. So they scolded her harshly. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que estão a perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que desejarem mais a mim. Vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-me para o sepultamento. Eu asseguro, onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. But Jesus replied, "Leave her alone. Why criticize her for doing such a good thing to me?
You will always have the poor among you, and you can help them whenever you want to, but you will not always have me. She has done what she could and has anointed my body for burial ahead of time. I tell you the truth, wherever the good news is preached throughout the world, this woman's deed will be remembered and discussed. Eu amo esse texto I love this text porque a palavra deixa muito claro para mim e para because você. the word leaves it very clear for me and for you. Algumas coisas que você não vai encontrar isso em outros relatos dessa mesma passagem. Some words that won't be found in Você vai achar other isso em Mateus areas. depois do capítulo 20. Maybe you'll find it in Matthew after chapter 20, Marcos 14 Mark e João 14, 10 ou 12. and John 10 or 12. Mas o que a gente consegue enxergar aqui But what we can see here em Marcos in Mark, é que alguns dos que estavam that presentes. some that were present. Em Mateus vai falar que os discípulos. In Matthew, it's going to say that the Em disciples. João vai dizer que é Judas. And John is going to say it's Judas. Para mim, I don't mind, pouco importa. I don't care who it was. É, o que de fato está acontecendo That in fact, what is happening quando Jesus é adorado, when Jesus is É que- worshipped, mesmo num ambiente propício à adoração, even in the right environment for pessoas worship, vão rejeitar a presença. people will reject the presence. Davi entendeu essa realidade, David understood this reality. ofereceu o que tinha de melhor. He offered what was best. E talvez a gente pode olhar para Davi e falar ele era um rei. And maybe we can look at David and say he was a king. Pois é, mas quando a gente olha para essa mulher, But when we look at this a woman, gente olha para a única coisa que ela tinha, que era we um vaso look de at the perfume. only thing that she had was that E was a jar. provavelmente muitos estudiosos falam que era um ano de trabalho. And a lot of people say it was a year's worth of Ou seja, wages esforço, or effort, tempo time, e recurso. and resources. É teu, Jesus. It's yours, Jesus. É seu, Jesus. It's yours, Jesus. A pergunta que eu quero fazer para você The hoje, question I want to ask you você today, não precisa me responder. you don't need to Você respond. precisa se You responder. need to respond to yourself. Você é daqueles que adoram ao Senhor Are you one of those that worship God? ou você despreza a presença em meio à adoração? Or do you despise the presence in midst of worship? Existe desprezo em minha adoração. There is despise in midst of worship. A pergunta que eu faço, The question that I ask, quem é você? who are you? O que adora, The one that worships o que rejeita? or the one that rejects? Fica de pé no teu lugar. Stand up in your place. Te entrego tudo que existe em mim. Te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Bote as suas mãos em adoração e diga isso. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Será que você pode levantar as suas mãos em sinal de rendição a Ele, a sua voz e dizer: eu te entrego tudo que há em mim, Senhor. Receba minha adoração. Eu te entrego tudo, Deus, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego, Deus. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Jesus,
Receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Eu queria fazer algo nessa manhã. I want to do something this morning. Eu não sei como foi para você a adoração a sua vida toda. I don't know how worship was for you your whole Queria que life. você fechasse seus olhos. If you close your eyes, Talvez nós estamos acostumados maybe we're so com o accustomed ambiente for the de environment julgamentos, onde nós julgamos, where we judge, onde nós estamos aqui para olhar, where we're here to see observar, and observe. porque se o louvor não for bom, Because if the worship se a is palavra não for If the boa, word is not se eu good, não ficar arrepiado, if I don't get goosebumps, se a luz não estiver funcionando, light's not se não working, tiver telão, if there's no backdrop, meu irmão, você está acostumado com a you experiência, are so accustomed to the experience, não com a presença, not with the presence. porque a presença não precisa de estrutura, The presence doesn't need structure. a presença precisa de mim e de você. The presence needs me and A you. presença é por causa do teu The coração, presence is in your heart, não por causa de uma estrutura, not because of a structure, porque a estrutura passa. because the structure passes. Então eu quero te So convidar, I want to invite feche you. os seus olhos. Close your eyes. Eu não vou adorar por I'm not você. going to worship for you. O louvor não adora por você. The worship team is not going to O worship for you. pastor não adora The por você. pastor is not going to worship for you. Mas nós estamos te levando a esse But we are lugar helping you to onde this você place pode viver o céu na terra, where you can live heaven on earth, onde você pode dobrar os teus where you joelhos can bow down sem preocupação, with no worry, sem olhar para quem está do teu lado. not to look who's beside you. Para de se preocupar com a multidão. Don't worry about the multitude. Sabe por quê? You know why? Porque a mesma multidão Because even in a que te multitude aplaude that applauses you, é a mesma que diz crucifica. it's the same one that sacrifices Tu you. ainda vai ficar tentando entregar por causa da multidão? Are you still going to start Pastora, às vezes lá na igreja eu tenho vontade de gritar. Pastor, sometimes I want to scream. Eu tenho vontade de correr. I want to run. Eu tenho vontade de pular. I want to jump. Mas eu não faço. But I don't do it Porque eu não sei because I don't know o que vão falar de what they're going mim. to say about me, O que vão achar de mim. what they're going to think about me. Irmão, começando por mim. Starting with Quem me. estiver achando ruim, Who doesn't like it? pega a porta e vai embora. The door is right there. Vai embora. You can leave Porque eu não saí da minha because I casa did not leave my para house adorar você. to worship you. Eu saí da minha I casa left my house para to entregar give everything. para quem entregou tudo por To mim. give everything. Who gave Por everything isso eu for me? pulo. So I jump. Por isso eu danço. That's why I dance. Por isso eu me rasgo. That's why I scream. Por isso eu entrego tudo. That's why I give everything. Eu entrego tudo. I give everything. Jesus. 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 Eu te adoro. I worship eu you. te louvo. I worship eu you. te exalto. I exalt you. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Jesus. Você pode sair do seu lugar. Se você quiser vir aqui na frente, você pode dobrar os seus joelhos. Nós não estamos te convidando a fazer parte de uma igreja, mas nós estamos querendo que você chegue a esse lugar de adoração. Eu quero abençoar a sua vida, a sua casa. Vai viver a melhor semana da tua vida. Vai viver uma semana de portas abertas. Mas se você quer mais de Deus, se você sente que você estava vivendo no automático, preocupado com a opinião dos outros, preocupado com a multidão, eu quero te convidar, irmão, dobra os seus joelhos,
Quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus? Porque você só chora para pedir. Quando é para pedir a Deus as coisas, você se rasga. Você se lança. Você se joga. Mas quando é para pedir mais da presença dele, você não faz nada. Eu quero te convidar, meu irmão, se lança. Se joga nessa presença. E se tem algo que nós estamos aprendendo sobre essa presença, para alguns nós estamos emocionados, mas para Deus nós somos aqueles que estão aprendendo a viver nessa presença. Então, meu irmão, se emocione nessa presença. Se jogue nessa presença. Fale, Senhor, eu estou aqui nessa manhã. Eu não preciso de um louvor. Eu não preciso do pastor colocando a mão na minha cabeça. Porque o sacrifício que me trouxe de volta ao Pai já foi feito. Eu não preciso de um intercessor. Eu não preciso de alguém que vá por mim. O véu já foi rasgado. Está consumado. Eu tenho livre acesso. Por isso me lanço. Por isso eu me jogo na tua presença. Não deixe que o passado, o pecado, te tire desse lugar. Talvez você está dizendo, mas eu pequei essa semana toda. Mas tem vida de Deus para você. Tem salvação para tua casa. Quando um se arrepende e diz, Pai, me recebe. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero do Senhor. Eu quero a tua presença. Meu querido, esse lugar é para mim e para você. Esse lugar não é feito para pastores. Esse lugar é feito para filhos. Você é filho. Você é filha. Então chore mesmo nessa presença. Ria mesmo nessa presença. A partir de hoje, meu irmão, saia desses que desprezavam e entre para ser esses que adoram. Entregam tudo. Deus abençoe a sua vida. Se você quer continuar aqui na igreja, você pode continuar. Porque aqui é a casa do seu Pai. Livre de todo julgamento. Livre de toda acusação. Seja livre. Seja livre para adorar. Seja livre para se entregar. Seja livre para se prostrar. Não mais medo. Não mais acusações. Não mais mentiras de Satanás. Eu declaro liberdade. 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 Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tu, Jesus. Nós te adoramos. Nós te adoramos essa manhã. Nós te adoramos essa manhã. Nós entronizamos o seu nome nessa manhã. Seja entronizado nessa manhã. Nós queremos ser encontrados nesse lugar de adoração, onde nós sabemos quem nós adoramos, onde nós sabemos quem nós somos. Porque quando eu sei quem eu sou, quando eu sei quem eu estou adorando, quando eu sei quem me chamou, quem me sustenta, não há cadeias que me prendam, não há barreiras que parem o adorador. Nessa hora eu quero fazer com você a oração mais importante da sua vida. Se você, nesse dia, decide por Jesus, em convidá-lo
para fazer parte da tua história, eu queria que você fechasse seus olhos com as suas mãos sobre o seu coração, você fizesse essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, nesse dia, repita comigo, nesse dia, eu entrego a minha vida ao Senhor. Diga: eu te reconheço como meu único Senhor e Salvador. Diga: Jesus, me arrependo dos meus pecados e te peço, escreva meu nome no livro da vida. Diga: Jesus, eu declaro que a partir de hoje viverei todos os meus dias para a sua honra e para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se você fez essa oração pela primeira vez, aceitando Jesus ou voltando aos caminhos do Senhor, eu quero que você coloque aqui agora: eu decido por Jesus. Nós vamos entrar em contato com você, nós vamos abençoar a sua vida. Se você tomou essa decisão hoje, eu quero te falar: seja bem-vindo à sua nova família, seja bem-vindo ao novo de Deus para a sua vida. Começa hoje na tua vida uma nova história, começa hoje os melhores dias da sua vida, em nome de Jesus. Para você que está acompanhando nosso culto online, quero te abençoar, declarar sobre você uma semana cheia de vitória, que a graça e o favor do Senhor estejam conosco hoje e eternamente. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana.